Olá, concurseiros! Sejam bem-vindos ao canal Mais Pedagogia Concursos. Hoje a gente vai fazer um resumo sobre a BNCC e as 10 competências gerais da BNCC. Então vamos lá? O que é a BNCC? É um documento de caráter normativo. Você sabe o que é um caráter normativo? É aquele que segue regras, formula normas. Define um conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens, essenciais que todos os alunos devem desenvolver ao longo das etapas e modalidades da educação básica. E a educação básica, como sabemos, ela envolve educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Onde se aplica esse documento normativo? De acordo com o parágrafo 1º do artigo 1º da LDB, ele se aplica exclusivamente à educação escolar. A BNCC, orientada pelos princípios éticos, políticos e estéticos, gravem bem isso, tá, gente? Visando a formação humana integral e a construção de sociedade justa, democrática e inclusiva, como fundamentado nas diretrizes curriculares nacionais da educação. Então, essa formação humana integral é o desenvolvimento humano como um todo. E essa formação humana ela vai abranger os vários tipos de competências que a BNCC vai desenvolver ao longo da aprendizagem. E qual o objetivo da BNCC? Olha, o objetivo da BNCC é estabelecer a qualidade da educação no país, por meio de uma aprendizagem e desenvolvimento, a que todos os alunos têm direito. Outra proposta é contribuir para as políticas referentes à formação de professores, à avaliação, elaboração de conteúdos educacionais e critérios para a oferta de infraestrutura adequada para o pleno desenvolvimento da educação. Então, além da formação dos estudantes, também se refere à formação de professores e elaboração de conteúdos, referente também ao currículo. Não é, pessoal? E o que a BNCC não é? O que a BNCC não é? A BNCC não é um currículo. Ela é uma base para a produção desse. Ela vai servir de base para os professores desenvolverem os currículos. Os currículos e as propostas pedagógicas devem ser orientados pela BNCC, para que assegurem aos estudantes os direitos de aprendizagem e desenvolvimento. A BNCC utiliza 10 competências gerais, que servem como um parâmetro para a construção de novas propostas de ensino. Então, pessoal, sobre competências na BNCC. Na BNCC, competência é definida como a mobilização de conhecimentos, que são os conceitos e procedimentos, habilidades, que são as práticas cognitivas e socioemocionais, atitudes e valores para resolver demandas complexas da vida cotidiana, do pleno exercício da cidadania e do mundo de trabalho. Então, a gente tem aquele famoso mnemônico, que alguns professores também passam ele, que é o mnemônico-chave. Competência são os conhecimentos, habilidades, atitudes e valores. E agora abaixo nós temos as 10 competências. Vamos à primeira competência proposta pela BNCC, que é o conhecimento. Eu destaquei aí numa cor diferenciada, e vocês destaquem aí quando vocês imprimirem esse material, ou mesmo no computador, tá? O que é o conhecimento? Como é essa competência conhecimento? O que é que ela propõe? Valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos. Vou marcar aqui. Conhecimentos historicamente construídos. Então, quando tiver uma questão, fale sobre isso. Você já vai lembrar da competência conhecimento. Sobre o mundo físico, social, cultural e digital. Entender e explicar a realidade. Continuar aprendendo e colaborar para a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva. Então, vocês destaquem isso aí, vocês vão lembrar bastante dessa competência conhecimento. A segunda competência, pensamento científico, crítico e criativo.
O que propõe essa competência? Exercitar a curiosidade intelectual, recorrer à abordagem própria das ciências, incluindo o que no pensamento científico, crítico e criativo? Inclui a investigação, a reflexão, análise crítica, imaginação e criatividade. Então, vocês destaquem essa parte aí para vocês lembrarem. Para o quê? Para investigar causas, elaborar e testar hipóteses, formular e resolver problemas e criar soluções, inclusive tecnológicas, com base nos conhecimentos das diferentes áreas. Certo? Então, quando falar em pensamento científico, crítico e criativo, lembre-se de investigação, reflexão, análise crítica, imaginação e criatividade. Terceira competência é o repertório cultural. O que é que propõe o repertório cultural? Valorizar e fruir as diversas manifestações artísticas e culturais. Então, quando ele falar em manifestações artísticas e culturais, você já lembra do repertório cultural, das locais às mundiais, e também participar de práticas diversificadas da produção artístico-cultural. Quarta competência é a comunicação. Utilizar diferentes linguagens. Os alunos eles precisam ter uma boa comunicação, né? Seja verbal, de forma oral ou visual motora, como libras e escrita, seja também a comunicação corporal, visual, sonora e digital. Também os conhecimentos de linguagem artística, matemática e científica. Para que ele possa o quê? Se expressar e partilhar informações, as experiências, uns com os outros, né? E ideias e sentimentos, em diferentes contextos, produzir sentidos que levem ao entendimento mútuo. Olha como é importante o aluno desenvolver a competência da comunicação, não é verdade? Cultura digital, que é uma coisa que já faz parte do nosso dia a dia, né? Essa nova geração ela já nasceu aí desenvolvendo desde de criança, desde bem pequenos, já desenvolve essa cultura digital. E o que faz parte da cultura digital? Compreender, no caso, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação. De que forma? De uma forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais, no caso, incluindo as escolares. Para o quê? Para se comunicar, acessar e disseminar informações, produzir conhecimentos, resolver problemas e exercer o protagonismo e a autoria na vida pessoal e coletiva. A cultura digital é bem presente na vida das crianças e adolescentes de hoje. Mas como é que ele tem que desenvolver? Uma competência para se comunicar, disseminar informações e produzir conhecimentos, né, de uma forma responsável e de uma forma ética, reflexiva e crítica, que seja significativa para o seu aprendizado. Sexta competência, trabalho e projeto de vida. Como é essa competência? Nessa competência ele fala em valorizar o quê? A diversidade de saberes e vivências culturais, apropriar-se de conhecimentos, experiência que lhe possibilitem entender as relações próprias do mundo do trabalho e fazer escolhas alinhadas ao exercício da cidadania e ao seu projeto de vida, com liberdade, autonomia, consciência crítica e responsabilidade. Então, os alunos eles têm que entender esse mundo do trabalho e desenvolver o seu projeto de vida. O projeto de vida é o que é que ele quer ser, né? Assim que ele sair e concluir seus estudos. Já ter uma ideia do que ele vai ser, do que ele vai estudar mais à frente, no curso superior, e em que ele vai exercer o seu papel como cidadão. Como é que ele vai exercer esse papel? Através desse projeto de vida, ele vai ter uma ideia, ele já vai se amadurecendo a respeito disso. Argumentação. A sétima competência, chamada argumentação, ela fala o seguinte: ela fala em argumentar com base em fatos,
dados e informações confiáveis. Mas o que eu quero que vocês marquem aqui? Para formular, negociar e defender ideias como o quê? Pontos de vista e decisões comuns, que respeitem e promovam os direitos humanos, a consciência socioambiental, o consumo responsável em âmbito local, regional e global, com um posicionamento ético em relação ao cuidado de quê? Ao cuidado de si mesmo, dos outros e do planeta. Olha como é importante o aluno saber argumentar através aí dos seus direitos, através de uma consciência socioambiental, de um consumo responsável. Saber argumentar sobre como o autocuidado, o cuidado com o outro e o cuidado do nosso planeta. Oitava, autoconhecimento e autocuidado. Conhecer-se e o quê? Apreciar-se e cuidar de sua saúde física. Deixa eu marcar novamente aqui. Apreciar-se e cuidar de sua saúde física e emocional. É importante que o aluno desenvolva essa competência de autocuidado, não é verdade? Compreendendo-se na diversidade humana e reconhecendo suas emoções e as dos outros, como autocrítica e a capacidade de lidar com elas. É aquele aluno que tem inteligência emocional, que sabe lidar em determinadas situações, aquele aluno que sabe compreender o outro, que sabe compreender também as suas virtudes, os seus defeitos, sabe cuidar de si mesmo, certo? Então, como é importante do aluno desenvolver essa competência, se autoconhecer e se autocuidar. Essa é a oitava competência aí proposta pela BNCC. Nona competência, empatia e cooperação. E o que fala da empatia e cooperação? Exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação, fazendo-se respeitar e promovendo o respeito ao outro e aos direitos humanos, com acolhimento e valorização de quê? Da diversidade de indivíduos e de grupos sociais, seus saberes, identidades, culturas e potencialidades, sem preconceitos de qualquer natureza. É ter empatia com as diferenças, né? O que é empatia? É compreender as necessidades do outro. Empatia significa compreender o outro. E aqui ele fala os seus saberes, as suas identidades, culturas e potencialidades, sejam sem preconceitos de qualquer natureza. Empatia é lidar com o outro, reconhecer as necessidades do outro e ajudar o outro, um ajudando o outro. Empatia e cooperação. É a nona competência. 10ª competência, responsabilidade e cidadania. E o que é que ela propõe? Agir pessoal e coletivamente. Com o quê? Com autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência e determinação. Tomando decisões com base em princípios éticos, democráticos, inclusivos, sustentáveis e solidários. Então agora, gente, com base nesse mapa mental bem estruturado, bem diagramado aqui que eu fiz para vocês com todo carinho, a gente vai fazer algumas questões sobre BNCC e sobre competências. Certo? Primeira questão. De acordo com a Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, ao longo da educação básica, educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, os alunos devem desenvolver as 10 competências gerais de educação básica, que pretendem assegurar, como resultado do seu processo de aprendizagem e desenvolvimento, o que essas competências pretendem assegurar. Letra A. Formação humana integral, que vise a construção de sociedade justa, democrática e inclusiva. Letra B. Formação acadêmica de excelência, com o primado da supremacia tecnológica e inclusão digital. Não faz parte, né, gente?
Letra C. Acúmulo de conteúdos básicos nas 4 grandes áreas do conhecimento humano. A BNCC não fala disso. Para capacitação dos estudantes do mercado de trabalho nacional, não. Letra D. Partir da informatização do conhecimento gerado pela humanidade e capacidade de sua acumulação pelas gerações mais novas, também não. Capacidade de transmissão de conteúdos, atitudes e valores para que sejam perpetuados pela sociedade, ela também não fala sobre isso. O que a BNCC propõe? A BNCC propõe uma formação humana integral que visa a construção de sociedade justa, democrática e inclusiva. A gente falou logo no início aí da aula sobre a formação humana integral, que ela abrange esses vários tipos de competências. Então, número 1, letra A. Número 2, a BNCC, para a educação infantil, define 5 campos de experiências que norteiam as práticas pedagógicas para as crianças de 0 a 5 anos. Assinale o campo que destaca a importância da linguagem oral e escrita, da comunicação verbal e não verbal, da narrativa, do pensamento lógico e da criatividade. Vamos lá. Letra A. Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. Letra B. Traços, sons, cores e formas. Letra C. Escuta, fala, pensamento e imaginação. Letra D. O eu, o outro e nós. Então, aqui, gente, que fala da linguagem oral e escrita, comunicação verbal e não verbal, narrativa, pensamento lógico e criatividade, a gente tem a letra C. Escuta, fala, pensamento e imaginação, certo? Número 2, letra C. Número 3. A BNCC define as aprendizagens essenciais relacionadas aos conhecimentos, competências e habilidades a serem trabalhados em sala de aula, série a série, ano a ano, pelos professores e alunos, ao longo da escolaridade básica. Nesse sentido, a BNCC é o quê? É um currículo? A gente falou lá em cima, no início da aula, do nosso mapa, que a BNCC não é um currículo. Ela é uma base para o desenvolvimento do currículo, né? Então, não é um currículo. É um documento normativo? Letra C. É uma forma inflexível de organização curricular? Inflexível? Por favor, né? Letra D. É um roteiro de conteúdos e práticas pedagógicas sequenciais? E aí, pessoal? A BNCC é um documento o quê? Que a gente também comentou sobre isso. A letra B é um documento normativo, é um documento que segue o quê? Regras, formula normas, certo? A serem seguidas. Quarta questão. No ensino fundamental, anos iniciais, os componentes curriculares abordam uma variedade de práticas, com especial atenção para aquelas relacionadas às culturas infantis tradicionais e contemporâneas. A Base Nacional Comum Curricular destaca a importância de incorporar as culturas infantis tradicionais e contemporâneas no currículo dos anos iniciais do ensino fundamental, reconhecendo sua relevância para o desenvolvimento integral dos alunos e para a construção de uma educação mais inclusiva e culturalmente diversificada. Nesse conteúdo de práticas, o processo de alfabetização deve ser o foco da ação pedagógica. Ele quer saber aqui nessa questão até qual ano a criança vai seguir sendo alfabetizada como prioridade aqui pela BNCC. Nos 2 primeiros anos desse segmento, durante todo o ensino fundamental, nos 3 primeiros anos desse segmento, ou durante todo o ensino fundamental. Segundo a BNCC, as crianças devem passar por um processo de alfabetização até o 2º ano. Então, no caso, nos 2 primeiros anos desse segmento. Deixa eu ajeitar aqui. Nos 2 primeiros anos desse segmento, certo? Então, esse processo de alfabetização pela BNCC, de acordo com a BNCC, tem que ser até o 2º ano, certo? Do ensino fundamental.
Quinta questão. A Base Nacional Comum Curricular é elaborada com o intuito de promover uma educação alinhada aos desafios contemporâneos. Destaca a importância de, primeiro, promover a valorização da diversidade. Segundo, seguir modelos educacionais mais tradicionais. Terceiro, proporcionar o desenvolvimento integral. Quarto, adotar avaliações padronizadas e metas de desempenho. Quinto, desenvolver habilidades e competências. Vamos de baixo para cima aqui. Desenvolver habilidades e competências, sim, não é, pessoal? Adotar avaliações padronizadas? Não, né, gente? Cada escola vai ter o seu método de avaliação e vai desenvolver o seu currículo conforme a cultura local, desde que também siga o padrão proposto pela BNCC, mas as avaliações não são padronizadas. Proporcionar o desenvolvimento integral, sim, desenvolvimento integral da criança como um todo, incluindo as competências propostas pela BNCC. Seguir modelos educacionais mais tradicionais, não, o aluno vai ser visto como protagonista, não é? Então, não é para seguir os modelos mais tradicionais. Também não quer dizer que não siga esses modelos, mas não exclusivamente eles. Promover a valorização da diversidade, sim, a diversidade cultural, a diversidade étnica e por aí vai. Então, o correto aqui é o 1, o 3 e o 5. 1, 3 e 5. Quinta questão, letra B. Vamos marcar aqui. 1, 3 e 5, letra B. Sexta questão. Não corresponde a uma das 5 áreas do conhecimento elencadas pela BNCC para o ensino fundamental. Ele quer aqui não corresponde. Então, vamos ver as 5 áreas do conhecimento da BNCC? De acordo com a BNCC, nós temos a área do conhecimento chamada linguagens, nós temos a área do conhecimento chamada matemática, ciências humanas e ensino religioso. Educação física, não, gente. Educação física está dentro da área de linguagens, certo? Educação física é um componente lá dentro da área de linguagens. Quem compõe a área de linguagens? Língua portuguesa, artes, educação física e língua inglesa também, né? A partir do 6º ano. Lembrem disso. Sétima questão. Desde a publicação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, se discutem formas de melhoria da educação brasileira, num processo de construção constante. Recentemente, a Base Nacional Comum Curricular vem sendo amplamente debatida com a capacidade de contribuição de professores, especialistas e da sociedade civil. A Base Nacional Comum Curricular tem como objetivo. Ele quer saber aqui qual o objetivo da BNCC. Vamos lá. Coibir a doutrinação ideológica que ocorre na maior parte das escolas brasileiras, uma vez que cria uma base obrigatória a ser ministrada pelo professor. Letra B. Engessar o trabalho do professor. Daí a gente já corta, né? Engessar o trabalho do professor. Eu vou cortar aqui. Letra C. Definir conteúdos essenciais a todos os estudantes brasileiros, impedindo o professor de ministrar conteúdos que não constem na base. Não, os professores também têm a liberdade de ministrar conteúdos de acordo com a cultura local, né, gente? Folclore local, a cultura local. Tá errado. E a letra A também, tá? Não tem nada a ver essa questão de doutrinação ideológica. Letra D. Definir conhecimentos essenciais aos quais todos os estudantes têm direito a ter acesso e se apropriar. Letra E. Criar uma base de conteúdos essenciais ao povo brasileiro, com o objetivo de homogeneizar a cultura, diminuindo a desigualdade regional. Não tem nada a ver com a relação a homogeneizar, não é uma cultura só. O Brasil é um país multicultural, tem várias, cada região tem uma cultura diferente. Então, não é a letra E. E, no caso aqui, a questão número 7 é a letra D.
certo? Definir conhecimentos essenciais aos quais todos os estudantes têm o direito a ter acesso e se apropriar. Oitava questão. Aqui ele quer saber o que é a BNCC. E a gente viu aqui, lá em cima no mapa. O que é a BNCC? É a Base Nacional Comum Curricular, um conjunto de experiências que define o conjunto de avaliações essenciais da educação básica. É o programa de linguagem que todos os alunos devem desenvolver ao longo das etapas das modalidades do 1º ao 5º ano. É o patamar de normas de aprendizagem e desenvolvimento de habilidades a que todos os alunos têm direito no processo de alfabetização. É a Base Nacional Comum Curricular, um documento normativo que define um conjunto de aprendizagens essenciais da educação básica. Tá aqui, gente. A BNCC é isso aqui, ó, letra D. Um documento normativo, nunca mais esqueçam disso aqui, tá até em verde, para vocês não esquecerem, tá? Documento normativo. Segue normas, segue regras, certo? Define um conjunto de aprendizagens na educação básica, tá? Também não esqueça isso. Falando em educação básica, tá aí a BNCC incluída. Então, oitava questão, letra D. Vamos à nona questão. As aprendizagens essenciais definidas na Base Nacional Comum Curricular devem concorrer para assegurar aos estudantes o desenvolvimento de 10 competências gerais, que consubstanciam, no âmbito pedagógico, os direitos de aprendizagem e desenvolvimento. Com relação a essas 10 competências, é correto afirmar que são propostas para as seguintes etapas de educação. Educação básica. O que é que inclui na educação básica, pessoal? Educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Educação básica é formada em educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Então, aqui, ó, tá no amarelo para ficar tudo padronizado. Letra E. O nono é a letra E. 10ª questão. Conforme a BNCC, analise a seguinte assertiva. Exercitar a curiosidade intelectual, recorrer à abordagem própria das ciências, incluindo a investigação, a reflexão, a análise crítica. Investigação, vou marcar aqui, ó. Análise crítica, imaginação e criatividade, investigar causas, elaborar e testar hipóteses, formular e resolver problemas e criar soluções, inclusive tecnológicas, com base nos conhecimentos das diferentes áreas. Que competência corresponde a isso, gente? Ele quer saber qual é a competência. É a argumentação? É a cultura digital? É o pensamento científico, crítico e criativo? É a racionalidade social, que nem existe essa daqui? Qual é a competência aí no 10? No 10, a competência é aqui, ó, letra C. Pensamento científico, crítico e criativo. Análise crítica, né? Já está dizendo. Científico, que é a investigação. Ele fala a imaginação e a criatividade. Ele está dando dicas aqui, né? Para você lembrar, tá? Então, deixe selecionadas essas partes aí para você sempre lembrar. 11ª questão. Considerando a BNCC, analise a característica abaixo. Valorizar e fruir as diversas manifestações artísticas e culturais, das locais às mundiais. Também participar de práticas diversificadas da produção artístico-cultural. Isso é bem fácil, né? Manifestação artística. Qual competência é essa? Comunicação, socialização, repertório cultural, autogestão. Tem competência que ele até inventou aqui, né? A competência aqui que corresponde ao texto é repertório cultural. Não existe essa competência autogestão, não existe essa competência socialização. Comunicação sim, repertório cultural sim, mas corresponde aqui a repertório cultural. 12ª questão. Também ele quer saber qual é a competência. Vamos ler o texto. Ao longo da educação básica, as aprendizagens essenciais definidas na BNCC devem concorrer para assegurar aos estudantes o desenvolvimento de 10 competências, que consubstanciam, no âmbito pedagógico, os direitos de aprendizagem e desenvolvimento. Ele agora quer saber qual é a 4ª competência. Refere-se a diferentes linguagens que compreendem. Vamos lá.
essa quarta competência no 12 aí, vocês vão colocar a competência de comunicação, certo? Comunicação é a quarta competência. E o que é que inclui nessa competência comunicação? Vamos lá. A linguagem verbal, oral ou visual motora, como libras e escritas e corporal. Não é só isso, a gente leu lá. Verbal, que corresponde oral ou visual motora, como libras e escritas. Perfeito. Corporal, visual, sonoro e digital, bem como conhecimentos das linguagens artística, matemática e científica. O número 12 aí, pessoal, é a letra B, que é o que é totalmente de acordo lá com a BNCC, certo? Os outros não correspondem à competência comunicação. Não como um todo, né? Número 13º, a Base Nacional Comum Curricular, BNCC, define o termo competência conforme a BNCC. Competência é a... O que é a competência segundo a BNCC? Vamos lá. Conforme a BNCC, competência é... Letra A, formulação de pensamento abstrato que ocorre na criança por volta de 11 anos de idade. Nada a ver. Construção de ideias abstratas, novamente ele falou em abstrato, nada a ver. Mobilização de conhecimentos, habilidades, atitudes e valores para resolver demandas complexas da vida cotidiana, do pleno exercício da cidadania e do mundo do trabalho. 13ª questão. A definição de competência é a letra C. Podem marcar aí letra C. 14ª questão. A BNCC apresenta 10 competências gerais, indicando como elas devem evoluir na educação, da educação infantil até o ensino médio. As competências gerais integram o capítulo introdutório da BNCC e foram definidas a partir dos direitos éticos, estéticos e políticos assegurados pelas diretrizes curriculares nacionais e dos conhecimentos, habilidades, atitudes e valores essenciais para a vida no século XXI. Os principais são agir pessoal e coletivamente com autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência, determinação, além da tomada de decisões com base em princípios éticos, democráticos, inclusivos, sustentáveis e solidários. Esses princípios se referem à competência, às competências. Então, pessoal, 14º aí. Quais são as competências que falam sobre agir pessoal e coletivamente com autonomia e responsabilidade, flexibilidade, resiliência e determinação, tomada de decisões com base em princípios éticos, democráticos, inclusivos, sustentáveis e solidários. Quais são as duas competências aí que fazem parte desse texto? No 14º, as competências são responsabilidade e cidadania. Ele até fala, ó, coletivamente com autonomia e responsabilidade. Já é uma dica, né? E a única que tem aqui, no caso, responsabilidade. E aí você pensa, princípios éticos, democráticos, inclusive sustentáveis e solidários. Faz parte de quê? Da cidadania. Não esqueçam aí, tá? 15ª questão. A BNCC é um documento que define as aprendizagens essenciais que todos os alunos devem desenvolver ao longo da educação básica, de forma progressiva, e por áreas de conhecimento, visando a formação humana integral e a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva. Nesse sentido, há análises assertivas quanto às competências exigidas pela BNCC. Ele quer saber aqui quais dessas competências estão dentro das 10 competências, na 15ª questão. Então, ele quer saber se responsabilidade e cidadania faz parte das 10 competências. Sim. Empatia e cooperação faz parte das competências? Sim. Autoconhecimento e autocuidado? Sim. Então, todas essas competências que estão citadas aqui no 1, no 2 e no 3, deixa eu apagar aqui para fazer mais bonitinho. No 1, no 2 e no 3, fazem parte aí das competências da BNCC
Então, a resposta correta no 15º é a letra E. 1, 2 e 3. Certo, gente? 1, 2 e 3. 16ª questão. Qual alternativa abaixo não corresponde? Agora aí quer saber uma que não corresponde. E nas que correspondem aí, eu vou pedir para vocês colocarem quais são as competências, tá? Na letra A, valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo físico, social e cultural e digital. Entender e explicar a realidade, continuar aprendendo e colaborar para a construção de sociedade justa, democrática e inclusiva. Essa competência aí na letra A é a competência conhecimento. Conhecimento. Conhecer características fundamentais do Brasil. Letra B. Dimensões sociais, materiais e culturais como meio para construir progressivamente a noção de identidade nacional e pessoal e o sentimento pertinente ao país. Pertinência ao país? Não, pessoal, isso não faz parte das competências. É a que é a resposta, no caso, é a letra B, ela não faz parte. E a letra C, a letra D e a letra E. Vamos lá. Utilizar diferentes linguagens, verbal, oral, visual, motora. Que competência é essa, pessoal? A gente viu ainda há pouco em uma das questões. Essa competência aí é a comunicação. Comunicação. Letra D. Compreender e utilizar, criar tecnologias digitais de informação e comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva, ética, nas diversas práticas sociais, inclusive as escolares. Se comunicar e acessar e disseminar informações, produzir conhecimentos, resolver problemas, exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva. Criar tecnologias digitais de informação e comunicação. Lembra que a gente viu essa? É a cultura digital. Cultura digital, certo? E a letra E. Exercitar a empatia, o diálogo, resolução de conflitos e cooperação. Respeitar, promover o respeito ao outro e aos direitos humanos, com acolhimento e valorização da diversidade. Já falou aqui, ó, já deu até a dica, né? Empatia. Deu até a dica aqui. Que competência é essa, pessoal? Empatia e cooperação. Empatia e cooperação, certo? Então, a resposta aí no 16º é a letra B. 17º. Ao longo de todo o ensino fundamental, as áreas do conhecimento previstas pela BNCC têm competências específicas, reflexo das 10 competências. Os componentes curriculares de linguagem são... Então, aqui, pessoal, ele quer saber sobre quais são as disciplinas que estão dentro do componente curricular de linguagens. Só História e Geografia? Língua portuguesa, arte, educação física e língua inglesa? Eu falei também numa questão lá acima, que os componentes aqui de linguagens, certo? É língua portuguesa, arte, educação física e língua inglesa. E falei que a língua inglesa só a partir do 6º ano, não é verdade? Então, número 17º, letra B. 18º. De acordo com a BNCC, educação é a base sobre o ensino fundamental. No contexto da educação básica, analise os itens abaixo. Primeiro, o ensino fundamental com 9 anos de duração é a etapa mais longa da educação básica. Até aí tudo bem. Atendendo os estudantes entre 5 e 12 anos? Não, né, gente? O ensino fundamental é a partir de que ano? A partir de que idade? De 6 até os 14. Ensino fundamental, a partir de 6 anos de idade até os 14 anos. Então, o primeiro está errado. Segundo, nos 2 primeiros anos do ensino fundamental, a ação pedagógica deve ter como foco o quê? A alfabetização. Primeiro e segundo ano do ensino fundamental, focar aí na alfabetização dessas crianças. A fim de quê? Garantir amplas oportunidades para que os alunos se apropriem do sistema de escrita alfabética, de modo articulado,
ao desenvolvimento de outras habilidades de leitura e escrita e ao seu envolvimento em práticas diversificadas de letramentos. Perfeito. Número 2 está correto. Terceiro, ao longo do ensino fundamental, anos iniciais, os estudantes se deparam com desafios de maior complexidade, sobretudo devido à necessidade de se apropriarem das diferentes lógicas de organização dos conhecimentos relacionados às áreas. Perfeito. Então, na 18ª, o primeiro está errado, o segundo e o terceiro estão corretos. 18ª é a letra C. 2 e 3. 19ª. De acordo com a BNCC, são direitos de aprendizagem e desenvolvimento na educação infantil, exceto. Lá na BNCC, a gente vai encontrar os direitos de aprendizagem e desenvolvimento das crianças e adolescentes. Quais são os direitos que ele tem? Direito de conviver, direito de conhecer-se, direito de brincar, direito de participar, direito de explorar e direito de se expressar. Então, brincar está dentro, conviver está dentro, participar, expressar, só não está contestar. Ao invés de contestar aqui, seria conhecer-se, não é verdade? Então, contestar não faz parte, então esse é o exceto. A questão aqui marca o exceto, que contestar não faz parte. O direito seria aqui conhecer ou conhecer-se, certo? 19ª, letra E. 20ª e última questão dessa bateria de questões sobre BNCC e competências gerais da BNCC de hoje. A BNCC é um documento de caráter normativo que define o conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens essenciais que todos os alunos devem desenvolver ao longo das etapas e modalidades da educação básica, de modo que a tenham assegurados. Então, vamos lá. O que é que a BNCC propõe? Suas potencialidades e protagonismo, seus direitos e deveres educacionais, seus direitos de aprendizagem e desenvolvimento, seus processos cognitivos e condição de aprendizagem. O que é que a BNCC propõe aos estudantes? O que é que ela quer que seja assegurado a eles? Direitos de aprendizagem e direitos de desenvolvimento. No caso, um desenvolvimento integral, né? Um desenvolvimento como um todo, através das habilidades e competências. Então, número 20 é a letra C. Abaixo a gente tem todo o nosso gabarito. Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Aproveitem, estudem bastante. Usem esse mapa aí, imprimam esse mapa, ele vai estar disponível aí na descrição do vídeo. Deixem seus comentários, deixem seu like e se inscrevam para apoiar o nosso canal. Um abraço e até a próxima, pessoal!